seus hereges, filhos de Lutero. Estou aqui de volta para mais um vídeo. E aqui eu vou demonstrar, certo? Com base nas falas dos próprios bispos de Roma, que eles não podem cobrar de nós aquilo que eles não têm, a saber, unidade, certo? Essa é a primeira parte. Eu não sei se vai ser de 2 ou 3, vai depender muito da quantidade de fontes que eu vou usar, certo? Mas uma coisa é certa. Eu estarei provando aqui, com base nas palavras dos próprios bispos de Roma, que os católicos romanos não podem cobrar de nós o que nem os próprios papas deles têm, certo? Então, esse é o primeiro episódio de Unos, mas nem tanto. As discrepâncias dos sucessores de São Pedro. Vamos primeiramente lembrar o que disse o padre Álvaro Negromonte. Olha só o que ele fala aqui, ó. Um bom católico nunca põe em dúvida a autoridade da igreja. Antes, procura ser cuidadoso da obediência que lhe deve. Cuidadoso e ufano. Vale a pena obedecer quem manda com a mesma autoridade de Cristo e faz leis tão sábias. Assistidos pelo Espírito Santo, o Papa e os bispos têm uma visão que nos falta nos negócios da igreja. As suas ordens devem ser obedecidas e não discutidas. Quando nossos pontos de vista não coincidirem, será por deficiência nossa. Basicamente é um cara com síndrome de Inácio de Loyola, certo? Mas ele diz que, mesmo que você não concorde com o Papa, o problema é seu, não do Papa. Michael Schmaus, outro católico, diz: não há, pois, perigo de que o poder papal se converta em perdição da igreja, como acreditou Lutero. Tampouco causará jamais uma ruptura na tradição da igreja, já que deve precisamente proteger, guardar, cuidar e transmitir a herança confiada por Cristo à igreja, isto é, de sua inseparável união com Cristo crucificado e ressuscitado. Veja, ele está dizendo que não há qualquer risco de um papa falar alguma coisa que vá contrária à tradição, certo? Então, não há perigo de um bispo de Roma romper com aquilo que foi aprendido desde sempre, ok? E o que é que nós vamos aprender aqui? É justamente o contrário. O que não vai faltar é papa se contradizendo. Vamos ver. Antes de começar, um pequeno adendo. Os católicos romanos dizem que para que ocorra uma contradição entre dois papas, eles têm que contradizer um pronunciamento dogmático do outro. Ou seja, um pronunciamento ex-cátedra tem que contradizer outro pronunciamento ex-cátedra. E isso não passa de falácia da alegação especial, certo? Porque é o seguinte, quem disse que para que uma contradição ocorra tem que ser de maneira dogmática? Quem foi que criou essa regra? Uma contradição é uma contradição, não importa qual seja o âmbito, certo? Então, nós vamos chegar aqui às conclusões de que não importa se foi ex-cátedra ou não, se foi dogmático ou não. Um papa contradiz o outro, inclusive, papas contradizem um pronunciamento dogmático de outro papa, caindo sim na discrepância, caindo sim na contradição, admitam eles ou não. Nós estamos aqui para informar, não para convencer. Aceitar ou não é um problema único e exclusivamente dos apologistas e militantes católicos, ok? Dito isso, vamos prosseguir. Sobre não católicos. Papa Eugênio IV diz: aqueles, por conseguinte, que mantêm posições diversas ou contrárias à Sacrossanta Igreja Romana, os condena, reprova e anatematiza, e proclama que são alheios ao corpo de Cristo, que é a Igreja. Está no Cantate Domino, Concílio de Florença, 1441, certo? Tem outro papa que diz algo parecido aqui a respeito dos ortodoxos. Bonifácio VIII, que para mim é um tremendo arrogante, diz: a esta única igreja nós a veneramos, como diz o Senhor pelo profeta: salva minha vida pela espada, meu único ser da pata do cão. Ao mesmo tempo que ele pediu pela alma, ou seja, pela cabeça, também pediu pelo corpo, porque chamou o seu corpo como único, isto é, a igreja, referindo-se a Roma, entre parênteses aqui. Por causa da unidade da igreja no seu esposo, na fé, nos sacramentos, na caridade. Ela é a veste sem costura do Salvador. Não foi dividida, mas tirada à sorte. Por isto, esta igreja, una e única, tem um só corpo e uma só cabeça, e não duas como um monstro. E é Cristo e Pedro, vigário de Cristo, e o sucessor de Pedro, conforme o que disse o Senhor ao próprio Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Disse minhas em geral, e não esta ou aquela em particular, de forma que se subentende que todas lhe foram confiadas. Assim, se os gregos, entre colchetes, os ortodoxos, ou outros que dizem que não foram confiados a Pedro e aos seus sucessores,
É necessário que reconheçam que não fazem parte das ovelhas de Cristo, pois o Senhor disse no Evangelho de São João: há um só rebanho e um só pastor. Basicamente, ele está dizendo que quem não reconhece que o Papa é sucessor de Pedro e por isso foram entregues a Pedro, não é parte da igreja. Isso ele está falando dos ortodoxos, certo? E Eugênio IV, vocês viram, né? Que qualquer um que sustente opinião contrária à igreja romana é anatematizado por ela, amaldiçoado por ela, certo? Vamos ver aqui a próxima. Olha o que é que diz aqui o Papa Pio XI. Olha só a forma carinhosa que esse Papa se refere a nós protestantes. Olha só, as heresias geradas pela Reforma Protestante. É nessas heresias que nós descobrimos o início daquela apostasia da Igreja por parte da humanidade. Os tristes e desastrosos efeitos que são deplorados até no momento atual por toda mente justa. De Rerum Hominum Perturbationem, 26 de janeiro de 1923. Ou seja, segundo esse Papa, nós somos apóstatas e deploráveis. Agora a mágica começa a acontecer. Olha só o que é que outros papas vão dizer diferente deles três. Se liguem só. Ângelo Roncalli, o Papa João XXIII, escrevendo a um ortodoxo, disse o seguinte: os católicos e ortodoxos não são inimigos, mas irmãos. Temos a mesma fé, participamos dos mesmos sacramentos e, sobretudo, na mesma Eucaristia. Separam-nos alguns mal-entendidos sobre a constituição divina da Igreja de Jesus Cristo. Aqueles que causaram esses mal-entendidos já morreram há séculos. Vamos deixar de lado as velhas contendas e, cada um no seu campo, vamos trabalhar para tornar bons os nossos irmãos, oferecendo-lhes os nossos melhores exemplos. Mais tarde ainda, que tendo partido de caminhos diferentes, encontrar-nos-emos na união das igrejas para formar juntos a verdadeira e única Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os ortodoxos que negam a Imaculada Conceição, que negam a infalibilidade papal, que negam a supremacia do bispo de Roma, que negam muita coisa a respeito da Igreja Católica Romana, têm a mesma fé dos católicos romanos. Eu não consigo acreditar nisso, mas tudo bem. O ponto aqui é que o Papa João XXIII está dizendo que sim, católicos e ortodoxos não são inimigos, mas eles têm a mesma fé. Detalhe, o Papa Bonifácio VIII disse que ortodoxos não pertencem à Igreja de Cristo. Mas tudo bem. Vamos prosseguir. Agora olha o que aqui diz outro Papa a respeito de nós, protestantes. Joseph Ratzinger, ou Papa Bento XVI, diz o seguinte, ó: é evidente que a antiga categoria de heresia já não tem valor algum. A heresia, para a Escritura e a Igreja primitiva, inclui a ideia de uma decisão pessoal contra a unidade da Igreja, e a característica da heresia é a pertinácia, a obstinação daquele que persiste no seu próprio caminho privado. Isto, no entanto, não pode ser considerado como uma descrição apropriada da situação espiritual do cristão protestante. No curso de uma história já centenária, o protestantismo deu uma importante contribuição à realização da fé cristã, cumprindo uma função positiva no desenvolvimento da mensagem cristã e, acima de tudo, suscitando muitas vezes uma fé sincera e profunda no indivíduo cristão não católico, cuja separação da afirmação católica não tem nada a ver com a característica da pertinácia da heresia. Portanto, a conclusão é inevitável. O protestantismo hoje difere do que se considera por heresia no sentido tradicional, um fenômeno do qual o verdadeiro lugar teológico não foi ainda determinado. Mas ele diz mais sobre os protestantes. Calma. Isto significa que o católico não insiste na dissolução das confissões protestantes e na demolição de suas igrejas, mas que, pelo contrário, espera que eles sejam fortalecidos em suas confissões e na sua realidade eclesial. Mas tem mais coisas que ele diz. Olha o que é que ele vai falar nas audiências gerais a respeito de católicos, protestantes e ortodoxos. Prestem bem atenção. Olha o que é que ele vai dizer. Bento XVI, audiência geral, quarta-feira, 18 de janeiro de 2006. Hoje tem início a já tradicional Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Encontro importante para refletir sobre o drama da divisão da comunidade cristã e pedir juntamente com o próprio Jesus que todos sejam um e o mundo creia. Também nós hoje o fazemos aqui em sintonia com uma grande multidão no mundo. De fato, a oração pela unidade de todos envolve de formas
tempos e modos diversos, católicos, ortodoxos e protestantes, irmanados na fé em Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. Ou seja, segundo o Papa aqui, nós somos irmanados na fé junto com os católicos e ortodoxos. Aí fica a questão, quem é que está falando a verdade aqui? Aí, militante católico, toca aqui, maninho. Mas calma, o Doutrinha tem muito mais para mostrar para vocês. Sobre os muçulmanos. Olha o que os papas antigos falavam sobre o Islã e sobre Maomé, começando com Calixto III. Ele diz assim, ó: eu, Papa Calixto III, prometo e juro reconquistar Constantinopla que, em punição pelo pecado do homem, foi tomada e arruinada por Maomé II, o filho do diabo, inimigo do nosso Redentor crucificado. Além disso, prometo libertar os cristãos que definham na escravidão, exaltar a verdadeira fé e estipar a seita diabólica do réprobo e infiel Maomé no Oriente, pois ali a luz da fé se extingue quase completamente. Mas calma, tem mais papa para falar mal do Islã aqui, esperem só. Papa Clemente V, Concílio de Viena, século XIV. É um insulto ao santo nome e uma vergonha para a fé cristã que, em certas partes do mundo, sujeitas aos príncipes cristãos, onde os sarracenos muçulmanos vivem, às vezes separados, às vezes misturados com cristãos, os sacerdotes sarracenos, comumente chamados de Zabazala, nos seus templos ou mesquitas, onde os sarracenos se reúnem para adorar o infiel Maomé, invocam e exaltam seu nome em voz alta todos os dias, em determinadas horas, de um lugar alto. Isso traz descrédito à nossa fé e causa grande escândalo aos fiéis. Estas práticas não podem ser toleradas sem desagradar a majestade divina. Portanto, com a aprovação do Sagrado Concílio, proibimos estritamente tais práticas doravante em terras cristãs, ordenamos aos príncipes católicos, todos e cada um. Eles devem proibir expressamente a invocação do nome sacrílego de Maomé. Aqueles que pretendem agir de outra forma devem ser tão castigados pelos príncipes pela sua irreverência que outros possam ser dissuadidos de tal ousadia. Ou seja, falar de Maomé era sacrilégio, né? Mas calma que tem mais. O já citado Papa Eugênio IV diz assim, ó: há esperança de que muitos da abominável seita de Maomé se convertam à fé católica. Concílio de Basileia, sessão 19 de setembro de 1434. Aí vem os papas do Concílio Vaticano II e falam essas pérolas aqui, ó. Começando com Paulo VI, olha o que ele diz aqui, ó. A igreja também olha com estima para os muçulmanos. Adoram eles o Deus único, vivo e subsistente, misericordioso e onipotente, Criador do céu e da terra, que falou aos homens e a cujos decretos, mesmo ocultos, procuram submeter-se de todo o coração, como a Deus se submeteu a Abraão, que a fé islâmica de bom grado evoca. Embora, sem o reconhecerem como Deus, veneram Jesus como profeta e honram Maria, sua mãe virginal, a qual por vezes invocam devotamente. Esperam pelo dia do juízo, no qual Deus renumerará todos os homens, uma vez ressuscitados. Tem por isso em apreço a vida moral e prestam culto a Deus, sobretudo com a oração, esmola e o jejum. Ou seja, ele está dizendo que muçulmanos são monoteístas no modelo judaico-cristão. É mole? Mas calma que tem mais. Discurso 9 de setembro de 1972. Nós também gostaríamos que vocês soubessem que a Igreja reconhece as riquezas da fé islâmica, uma fé que nos liga ao único Deus. Discurso 1º de agosto de 1969. Nosso vivo desejo de saudar, nas vossas pessoas, as grandes comunidades muçulmanas dispersas pela África, o que nos permite manifestar o nosso grande respeito pela fé que professais. Neste testemunho de piedade e fidelidade dos mártires católicos e protestantes, recordamos a memória daqueles confessores da fé muçulmana que foram os primeiros a sofrer a morte. Mas tem outro Papa que vai falar outra coisa sobre eles aqui. Papa Karol Wojtyła ou João Paulo II. E aqueles que, como nós, creem em Deus justo e misericordioso, ou seja, os muçulmanos.
28 de janeiro de 1990. Nossos irmãos muçulmanos que adoram como nós o Deus único e misericordioso. Audiência Geral, 5 de maio de 1999. Desejaria hoje retornar àquilo que, há alguns anos, eu disse aos jovens muçulmanos em Casablanca. Nós cremos no mesmo Deus. Só tem um problema. Eles não creem no mesmo Deus que nós. E eu vou trazer as palavras dos próprios muçulmanos para confirmar isso. Vamos lá. A começar pelo próprio Alcorão, na Surata Al-Maidah, ou Surata 5, verso 73 diz: São blasfemos aqueles que dizem, Deus é um da Trindade. Portanto, não existe divindade alguma além do Deus único. Se não desistirem de tudo quanto afirmam, um doloroso castigo açoitará os incrédulos entre eles. Mesma Surata, verso 51 diz: Ó vocês que creram, não tomem os judeus e os cristãos como aliados. Eles são de fato aliados um do outro, e quem quer que seja um aliado deles entre vocês, então de fato ele é um deles. Na verdade, Alá não guia os transgressores. Agora eu vou trazer dois dos mais respeitados comentaristas do Alcorão, certo? O primeiro deles é Ibn Kathir e depois os irmãos de Alaus, certo? Que são as tafsirs. São as explicações, as interpretações do Alcorão. Vamos ver o que é que eles trazem de comentário sobre os versículos citados da Surata 5 aqui. Um dos mais respeitados comentaristas do Alcorão, Ibn Kathir, vai dizer o seguinte: Alá afirma que os cristãos, tais seitas como monarquistas, jacobitas e nestoritas, são descrentes. Aqueles entre eles que dizem Isa é Alá, ou seja, é Deus. Alá é muito mais santo do que eles atribuem a ele. Eles fizeram essa afirmação apesar do fato de que Isa fez saber, ou seja, Isa é Jesus, que ele era o servo de Alá e seu mensageiro. As primeiras palavras que Isa proferiu quando ele ainda era um bebê no berço foram: eu sou Abdullah, o servo de Alá. Ele não disse eu sou Alá ou eu sou filho de Alá. Em vez disso, ele disse: em verdade, sou um servo de Alá. Ele me deu o livro e me fez um profeta. Mais à frente diz: certamente aqueles que dizem Alá é o terceiro de três não acreditam. Mujahid e outros disseram que este ayah foi revelado sobre os cristãos em particular. Assudi e outros disseram que este ayah foi revelado sobre tomar Isa e sua mãe como deuses além de Alá, tornando Alá o terceiro de uma trindade. Assudi disse: isso é semelhante à declaração de Alá no final da surata. E lembra-te quando Deus disse: ó Isa, filho de Mariam, né, o filho de Maria, disseste aos homens, adorai a mim e a minha mãe como deuses além de Deus? Ele dirá, glória a ti. Deus respondeu, mas não há divindade senão um Deus, significando que não há muitos dignos de adoração, mas há apenas um Deus sem parceiros, e ele é o Senhor de toda a criação e de tudo que existe. Eu vou trazer aqui a outra tafsir, certo? E depois eu vou explicar o que é que eles quiseram dizer com toda essa marmelada aqui. Vamos lá. A tafsir de Al-Jalalain, dos irmãos de Alaus, vai dizer o seguinte: eles são de fato descrentes, aqueles que dizem Deus é o terceiro de três deuses, isto é, ele é um Deus. Os outros dois, sendo Jesus e sua mãe, e eles que afirmam isso são uma seita cristã, quando não há Deus senão o Deus único. Se eles não desistirem do que dizem, quando declaram uma trindade e professam sua unicidade, aqueles que descreem, isto é, aqueles que estão fixados na descrença, sofrerão um castigo eterno, a saber, o fogo. Vejam que eles estão dizendo aqui, que quem crê na trindade vai para o inferno. Eu sei. Está dizendo que a trindade para eles é Deus, Jesus e Maria. Mas eu vou chegar lá, calma. Sei que eu disse que ia trazer apenas duas, mas tem outra tafsir que fala algo parecido. A tafsir de Ibn Abbas vai dizer o seguinte: certamente não acreditam aqueles que dizem, em verdade Deus é o terceiro de três. Esta é a alegação do Marcúcia. Eles alegam que há um Pai, um Filho e um Espírito Santo, quando não há Deus para os moradores do céu e da terra, exceto o Deus único, que não tem filho ou parceiro. Se eles não desistirem de dizer isso, ele diz, se os judeus e os cristãos não se arrependerem do que estão dizendo, uma condenação dolorosa cairá sobre aqueles que não acreditam, cuja dor se estenderá aos seus corações. Agora vamos explicar o que é que eles quiseram dizer com esse monte de groselha aqui.
Veja só, os explanadores do Alcorão, eles vão bater no espantalho, certo? Você vê que Al-Jalalain e Ibn Kathir vão dizer que os cristãos eles creem numa trindade baseada em Deus, Jesus e Maria. Quem acertou sobre ser Pai, Filho e Espírito Santo foi Ibn Abbas, certo? Porém, veja só, eles dizem que nós vamos para o inferno porque cremos na trindade. Então, não tem como judeus, cristãos e muçulmanos partilharem da fé no mesmo Deus, principalmente cristãos e muçulmanos, apesar do falso profeta deles ter afirmado na Surata 29:46 que o Deus de judeus, cristãos e muçulmanos é um e o mesmo, para você ver como essa religião é altamente contraditória. Porém, eles não creem no mesmo Deus que nós. Os papas do Concílio Vaticano II estão completamente errados em afirmar uma coisa dessa. Isso beira o absurdo, certo? Tanto que nós vemos os papas anteriores se referirem ao islamismo como uma seita réproba do infiel Maomé. Ah, sim, isso não estava na edição original. Eu senti de acrescentar, porque achei necessário. Uma religião que, de acordo com as estatísticas do Instituto Gordon Conwell, ocupa o terceiro lugar em perseguidores e suas mortes, contabilizando mais de 9 milhões de mortes por meio de muçulmanos, pode ser qualquer coisa, menos uma religião de Deus. E, como se não fosse o bastante, o falso profeta, em seu leito de morte, ele fez uma singela declaração sobre judeus e cristãos no seu leito de morte, depois de estar morrendo envenenado por conta de uma judia que envenenou uma carne de carneiro por conta de uma vingança, porque ele matou a família dessa judia na frente dela e tomou ela por esposa à força, né? Olha só o que é que ele disse a nosso respeito. Narraram Aisha e Ibn Abbas. Em seu leito de morte, o mensageiro de Alá colocou um lençol sobre seu rosto e, quando sentiu calor, ele o removeu de seu rosto. Quando estava naquele estado de colocar e remover o lençol, ele disse: que a maldição de Alá esteja sobre os judeus e os cristãos, pois eles constroem locais de culto nos túmulos de seus profetas. Com isso, ele pretendia alertar os muçulmanos sobre o que eles, ou seja, judeus e cristãos, haviam feito. Sahih al-Bukhari 3453-3454. Ou seja, o próprio falso profeta deles nos amaldiçoa judeus e cristãos no seu leito de morte, mas eles querem considerar essa religião como adoradora do Deus único, sendo que o próprio profeta deles nos amaldiçoou, acusando cristãos e judeus de uma coisa grave. Mas não, o Islã é uma religião de Deus. Vai vendo. Mas só que aqui fica a questão. Enquanto os papas antes do Vaticano II reprovam o Islã e os papas do Concílio Vaticano II vêm com florzinhas para cima dos muçulmanos, quem é que está falando a verdade aqui? Mas não é só isso. Olha só o que é que diz Ibn Kathir sobre a Surata 551, aquela que ele disse que não é para tomar judeus e cristãos como amigos. Quem falou foi o Alcorão. Olhem só o que é que ele fala sobre esse verso. Ó. Olha como Ibn Kathir é fofo. Alá proíbe que seus servos, crentes, tenham judeus e cristãos como amigos, porque eles são inimigos do Islã e de seu povo. Que Alá os amaldiçoe. Alá então afirma que eles são amigos um do outro e ele dá uma ameaça de advertência para aqueles que fazem isso. E se alguém de vocês fizer amizade com eles, então certamente ele é um deles. É aquela história do diga-me com quem andas e te direi quem és. Basicamente, Ibn Kathir está amaldiçoando judeus e cristãos em nome de Alá. Então, como é que eles dizem que nós adoramos o mesmo Deus? Como é que os papas do Vaticano II se atrevem a dizer que nós adoramos o mesmo Deus que esse povo? Os irmãos de Alaus ainda dizem mais: ó vós que credes, não tomeis judeus e cristãos como patronos, filiando-vos a eles ou mostrando-lhes afeição. Eles são patronos uns dos outros, estando unidos na descrença. Quem dentre vós se filiar a eles é um deles, contado com eles. Deus não guia o povo que faz o mal, filiando-se a descrentes. Mas calma, tudo bem, eles adoram o mesmo Deus que nós, né? Eles são amiguinhos da gente, né? A igreja tem que olhar com estima pra gente que fala esse tipo de coisa da gente, né?
Aí vem Ibn Abbas e fala o seguinte: ó vós que credes em Muhammad e no Alcorão, não tomeis os judeus e os cristãos por amigos, buscando sua assistência e ajuda. Eles são amigos uns dos outros. Ele diz: alguns são seguidores da religião dos outros em segredo e em público, assim como são amigos uns dos outros. Aquele entre vós, ó grupo de crentes, que os toma por amigos buscando por assistência e ajuda, é um deles, em aliança e não está incluído na proteção e segurança de Alá, porque Alá não guia para a sua religião e prova pessoas iníquas, os judeus e os cristãos. Ou seja, está dizendo aqui que aquele que se afilia com judeus e cristãos está se perdendo e Alá não guia, o Deus do Islã não guia essas pessoas, porque judeus e cristãos são iníquos, são pecadores, mas eles ainda dizem que nós adoramos o mesmo Deus e querem olhar com estima gente que fala esse tipo de coisa ao nosso respeito. Aí mesmo com tudo isso, com esse monte de coisa que os comentaristas do Islã e o próprio profeta deles fala a respeito de nós, cristãos e os judeus, o que é que João Paulo II inventa de fazer? Oh my God! Isso foi tão sério que o site igrejacatólica.org, que é gerenciado pelos irmãos Dimond, escreveu em 31 de janeiro de 2015 um artigo dizendo a apostasia de João Paulo II com os muçulmanos. E nele ele diz o seguinte, ó: no dia 14 de maio de 1999, João Paulo II curvou-se perante o Corão e beijou-o. O Corão é o livro sagrado para os muçulmanos que blasfema a Trindade e nega a divindade de Jesus Cristo. Fazer reverência a um livro sagrado de uma falsa religião sempre foi considerado um ato de apostasia, uma rejeição total à verdadeira religião. Este ato por si só fez de João Paulo II um apóstata, pois equivale a adorar a tumba de Maomé, o que, segundo São Tomás, é um ato de apostasia. Onde eu quero chegar com isso tudo? Não, os muçulmanos não adoram o mesmo Deus que nós. Segundo os próprios muçulmanos e segundo os próprios papas predecessores do Concílio Vaticano II, eles não adoram o mesmo Deus que nós, certo? O ponto aqui é que eles estão pregando uma doutrina errada em nome de uma coisa que inclusive foi condenada pelo Papa Pio XI, e eu vou mostrar aqui o que é que o Papa Pio XI condenou, mas Paulo VI disse que deveria ser praticado. Vamos lá. Sobre o ecumenismo. O Papa Pio XI disse o seguinte na Mortalio Animos: os esforços do falso ecumenismo não têm nenhum direito à aprovação dos católicos, porque eles se apoiam sobre esta opinião errônea que todas as religiões são mais louváveis naquilo que elas revelam, e traduzem todas igualmente, se bem que de uma maneira diferente, o sentimento natural e inato que nos leva para Deus e nos inclina ao respeito diante do seu poder. Os infelizes infestados por esses erros sustentam que a verdade dogmática não é absoluta, mas relativa, e deve, pois, se adaptar às várias exigências dos tempos e lugares, às diversas necessidades das almas. Eles afirmam que todas as igrejas gozam dos mesmos direitos, que a igreja só foi uma e única, no máximo da época apostólica até os primeiros concílios ecumênicos. Tal é a situação, é claro, portanto, que a Sé Apostólica não pode, por nenhum preço, tomar parte em seus congressos e que não é permitido, por nenhum preço, aos católicos aderir a semelhantes empreendimentos ou contribuir para eles. Se eles o fizerem, dariam autoridade a uma falsa religião cristã completamente estranha à única Igreja de Cristo. Ou seja, segundo o Papa Pio XI, o ecumenismo é falso e deve ser combatido. Só que vem Paulo VI e manda uma dessa aqui. Olha o que é que ele diz, ó. A igreja venera e estima as religiões não cristãs. Ele diz mais, as diferenças religiosas e culturais na Índia, como haveis dito, são honradas e respeitadas. Compraz-nos ver esta mútua honra e estima a ser praticada. Além disso, ele diz que se deve superar as divisões mediante o respeito mútuo entre as diferentes confissões religiosas, ou seja, enquanto um papa diz que o ecumenismo é verdadeiro e deve ser praticado, o outro papa fala que é falso e deve ser combatido. E aí, quem é que está falando a verdade? Mas vamos para o próximo, que tem mais. Sobre católicos se reunirem com não católicos.
Pio XI, na já citada Mortalio Animus, diz o seguinte: é claro, portanto, que a Sé Apostólica não pode por nenhum preço tomar parte em seus congressos e que não é permitido por nenhum preço aos católicos aderir a semelhantes empreendimentos ou contribuir para eles. Se eles o fizerem, dariam autoridade a uma falsa religião cristã completamente estranha à única Igreja de Cristo, com um adendo: porquanto não é lícito promover a união dos cristãos de outro modo, senão promovendo o retorno dos dissidentes à única e verdadeira Igreja de Cristo, dado que outrora, infelizmente, eles se apartaram dela. Ou seja, ele está dizendo aqui que não é permitido a católicos, sob nenhum pretexto, se unir com não católicos, exceto por proselitismo. Só que aí vem Paulo VI e o Concílio Vaticano II e dizem algo totalmente o oposto. Vamos ver aqui que discrepância enorme. Paulo VI, no De Unitatis Redintegratio, ele vai dizer o seguinte: é coisa habitual entre os católicos reunirem-se frequentemente para aquela oração pela unidade da Igreja que o próprio Salvador pediu ardentemente ao Pai na vigília de sua morte, que todos sejam um. Em algumas circunstâncias peculiares, como por ocasião das orações prescritas pro Unitate, em reuniões ecumênicas, é lícito e até desejável que os católicos se associem aos irmãos separados na oração. Tais preces comuns são certamente um meio muito eficaz para impetrar a unidade. São a genuína manifestação dos vínculos pelos quais ainda estão unidos os católicos com os irmãos separados. Onde 2 ou 3 estão congregados em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ou seja, um papa diz que católicos não devem se reunir com não católicos sob nenhum pretexto, e vem outro papa e diz que é lícito e até desejável católicos se reunirem com não católicos. Eu também fiz essa cara quando eu vi isso a primeira vez. Acredite, você não é o único. E, para concluir a parte 1, o protestantismo agrada a Deus. Ou será que não? O atual Papa, o Papa Francisco, ele diz o seguinte a respeito de Martinho Lutero. Lutero era inteligente, deu um passo adiante justificando por que fazia isso, deu um remédio à igreja, mas depois esse remédio foi consolidado em um estado de coisas, em uma disciplina, em um modo de fazer crer, um modo litúrgico. Ou seja, o cara está dizendo que Lutero curou a igreja, deu um remédio para ela. A prova é tanta que olha só o que ele fez. E para completar, ele ainda colocou uma estátua de Lutero bem no meio do Vaticano. Porém, isso não agradou muitos católicos. Uma prova disso é o que diz esse artigo brasileiro aqui, ó. Mas os católicos que se revoltaram com o Papa Francisco têm toda a razão para se sentirem assim. Por quê? Porque eu vou trazer aqui 2 papas que dizem que o protestantismo não agrada a Deus. O Papa Pio IX, na tese condenada número 18 do Syllabus Errorum, diz o seguinte: o protestantismo não é senão outra forma da verdadeira religião cristã, na qual se pode agradar a Deus do mesmo modo que na Igreja Católica. Isso é uma tese condenada, ou seja, segundo o Papa Pio IX, o protestantismo não agrada a Deus. E por fim, Papa Gregório XVI diz assim, porém, mais tarde, ainda mais prudência foi necessária quando os luteranos e calvinistas se atreveram a opor-se à doutrina imutável da fé com uma variedade de erros quase incríveis. Serviram-se de todos os estratagemas que encontraram para enganar os fiéis com perversas explicações dos livros sagrados. Resumindo, os protestantes não agradam a Deus, porque, segundo ele, eles estão indo contra a doutrina imutável da fé católica. Então não é possível agradar a Deus desse jeito. Simples assim. Apenas lembrando que nós, protestantes, não damos a mínima para o que os papas anteriores ao Vaticano II, ou mesmo os de depois do Vaticano II, dizem ou deixam de dizer ao nosso respeito. Aquele que é o nosso juiz e aquele que nos justifica é Deus. Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 31, vai dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Então, a gente não precisa de aprovação ou reprovação de um bispo de Roma para validar a nossa fé, porque a nossa fé não depende da opinião de terceiros para ser o que é. Nós somos cristãos por causa de Cristo, não somos cristãos por causa da opinião dos papas. O objetivo desse vídeo, primeiramente, foi demonstrar que a igreja deles não é una, começando pelos próprios pontífices, e segundo, demonstrar que os bispos de Roma podiam sim contradizer uns aos outros, seja de forma dogmática ou não.
Agora nós vamos ver o que é que os militantes apologistas católicos vão tentar fazer para justificar isso aqui, sendo que tudo que eu usei foram fontes católicas. Inclusive, eu vou colocar na descrição, certo? O link do site igrejacatólica.org, que é gerido pelos irmãos Dimond, certo? Onde ele mostra várias contradições dos papas antes e depois do Vaticano II, ok? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, certo? Não se esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar nas suas redes sociais, certo? E essa foi a primeira parte. Se vocês quiserem a parte 2, deixem nos comentários, ok? E bora meter o pau nas heresias, porque a gente está aqui para defender a fé que uma vez foi entregue aos santos, beleza? E um detalhe, esses vídeos que eu estou fazendo, né, não são dirigidos a católicos piedosos, certo? Porque tem católicos civilizados que dá para você manter um diálogo tranquilo. É contra os apologistas e militantes católicos desonestos que querem apontar o dedo para nós, quando eles mesmos também não têm isso. Eles não têm moral para falar de nós o que eles também não têm, ok? Dito isso, que Deus abençoe vocês e até uma próxima. Valeu, fique com Deus.